Não, e essas todas são fáceis, porque ela... Aí as próximas a gente já faz... Olá, Júlia, tudo bem? Você pedir autorização para entrar? Boa tarde, né? Quase boa noite para todos. Já estamos aqui a postos, né? Isto, boa. A Júlia entende, ela é tecnológica. Já pediu, já vai entrar, já estamos aguardando a Júlia Albino para a gente. Olá, Oi, Daniel, tudo bom? tudo bem? Tudo, você só está deitada. Ah, Boa, agora sim. Muito bem. Tudo bem? resolvido tudo e você? Tudo ótimo. Também. Quanto tempo? Você, um prazer te ver de novo e Eu conversar. também, tá com saudade já. E tem notícias lá das secretarias? Tem falado? Ah, eu falo bastante, né, Daniel? Eu não consegui me sair de vez, então eu converso bastante com todo mundo, inclusive e agora numa iniciativa da Agenda Pública, que é o CIP que eu estou trabalhando, enfim, a gente Sim. tem algumas pessoas que trabalham lá também, né, que chama Open Master, eles estão sendo mentores e mentoras, então eu tenho Aham. bastante contato, não Ah, largo. muito bom. Estou só esperando dar 6 horas, né, para a gente começar. Falta ainda 2 minutinhos. O pessoal vai entrando aos poucos, mas aí a gente já conversa em definitivo. Beleza. E você tem notícias também? Quem está coordenando é o Jorge, né? Porque É. a, A Bruna, a, Bruna saiu oi? de Bruna saiu É de maternidade, né? Que isso. loucura, ter filho no meio dessa loucura deve ser mais loucura ainda, né? Que coisa. Ela estava evitando ir no hospital para fazer todos os últimos procedimentos, coitada, mas já nasceu, né? Tá super bem. Então eles estão. Eu vi, eu dei os parabéns para ela, falei com ela, que bonito, né? É, Muito legal, muito e bom. tá lá. O Jorge com o apoio da Martina, né? É o Jorge mesmo. É verdade. É verdade. Bom, estamos aqui chegando, quase 6 horas. Tá esse friozinho, né? Nossa, acho que vai fazer o quê? 9 graus? 8 graus hoje à noite? Poxa, vai ser horrível, né? Porque agora a gente começa as temperar a operação. Já começou, acho que, né? Já tá tempão, De mas baixas temperaturas, Para quem não conhece, é o momento em que a gente muito cuidado com as pessoas que moram na rua, porque é preciso ajudá-las muito nesse momento e ainda mais com pandemia, coisa vai ficar ainda mais complicada, não tenho dúvida, né? muito. E a Júlia, para quem não conhece, trabalhou conosco, né, um bom tempo lá na Secretaria de Inovação e Tecnologia, uma ótima profissional e que ajudou a coordenar o 156 por todas as suas formas, né? 156 tanto o telefone quanto a internet, quanto o aplicativo, né? Toda a parte, né, da carta de serviços, enfim, fez um belo trabalho ali, né, Júlia? Foi muito legal trabalhar junto. Ah, foi muito bom e eu acho que muito em função das pessoas que estavam à frente da secretaria, né, Daniel? Acho que eu também não quero ficar falando muito, vai parecer puxação de saco, mas eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá com vocês, com a Mariana Sampaio. É, A Mari é ótima. Mas o importante, eu acho, Júlia, é sempre montar uma boa equipe. Quando a gente tem uma equipe legal para trabalhar, é muito melhor, né? A gente consegue desenvolver melhor o trabalho, né? Então, a minha dica para todo mundo, semana passada eu estava falando com o pessoal do governo de Minas, eles falaram, qual a tua dica? Eu digo, a dica é apoio político e uma boa equipe para trabalhar. Se você sim, tiver essas duas coisas, meio caminho andado, né? né? Com certeza. Acho que a gente vai falar um pouco adiante sobre isso, né? Sobre a importância das pessoas e gestão de pessoas também, né? Na inovação. Vamos lá, vamos começar, que já deu 6 horas. E Vamos. eu só tenho aqui, antes de começar a passar a palavra para a Júlia, falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem feito aqui das nossas lives. Para quem é a primeira vez que está vindo, esse é o quarto webinário
sobre tecnologia e inovação no setor público e o futuro pós-pandemia. É um webinário que aliás, pensado, avaliado pela Mariana Sampaio, a equipe dela. A Mariana é ótima, a equipe dela muito bem também. E hoje a gente vai falar com a Júlia Albino, da Agenda Pública, que vai falar um pouquinho sobre inovação social em tempos de pandemia. Mas antes de eu passar a palavra para a Júlia, e a Júlia trabalhou conosco na Secretaria de Inovação e Tecnologia, fez um belíssimo trabalho. A gente já teve 3 webinários, né? O primeiro foi com a Maria Alexandra, para falar sobre gestão pública, tecnologia e inovação. Depois, na semana seguinte, a gente falou com a Mariana Valente sobre tecnologia e desigualdades. E na semana passada, a gente falou com a Regina Vieira sobre crises e gestão do cuidado das cidades no século XXI. Então, esse é o nosso 4º webinário sobre essa questão tão importante que é tecnologia e inovação no setor público. E eu já convido vocês, porque a gente vai dar continuidade na semana que vem a esses webinários. Na semana que vem, dia 1º de junho, nesse mesmo bate-local, bate-horário, né? A minha filha disse que eu estou muito careta, né? Eu fico falando umas coisas que ela não entende nada. Eu falo, da meu tempo, eu via Batman quando era criança, né? Ela acha que eu sou muito velho, né? Mas nesse mesmo local, no mesmo horário, dia 1º de junho, às 18 horas, a gente vai falar sobre tecnologia e meio ambiente, inovação e cidades sustentáveis, segunda que vem, com a Sofia Picarelli, que é gerente de biodiversidade e mudanças climáticas no ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade. Então, toda segunda-feira, às 18 horas, a gente tem um webinário falando um pouquinho sobre inovação, tecnologia, que é muito legal. Também, para quem nos acompanha, Júlia, a gente faz quartas e quinta à noite 2 lives, têm sido muito legais. A da semana passada, uma foi com o Ricardo Senes, que é um amigo, cientista político, falando bastante de política, de economia, e na quinta a gente falou com Arthur Guerra, que é um psiquiatra, e que para todos nós estamos ficando meio loucos no meio dessa pandemia, então foi ótimo falar com ele. Essa quarta vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 18h30, com o André Roncaglia, que é um economista que, aliás, escreveu recentemente aí um artigo na Folha super legal para falar economia no pós-Covid-19. Então, essa quarta, 18h30. E na quinta-feira, um pouquinho mais tarde, às 20 horas, a gente vai ter o Dr. Sérgio Zimmermann, que é infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein, nos falando um pouquinho que ainda falta saber sobre a pandemia, né? A gente ainda tem muitas dúvidas e vai ser bem legal também. Então, quarta e quinta. E na sexta, a gente tem mais um encontro aqui, também uma live sobre negócio de impacto social, né? Vai ser às 14 horas. E semana passada teve uma muito legal mesmo. A gente teve 3 mulheres maravilhosas falando sobre, por exemplo, as mulheres que saem do setor presidiário, né, depois, e como se recolocam e viram empreendedoras, as mulheres negras, né, a Feira da Preta, né, ali, que é muito legal, né, que tinha ali na Teodoro Sampaio, enfim, uma coisa interessantíssima, e um pouco a questão da negritude, como é que as mulheres negras viram empreendedoras, né, que é maravilhoso o trabalho que faz. E a Patrícia do Cívico também nos ajudando nisso. A gente vai falar também um pouquinho nessas sextas, 14 horas, sobre a consulta pública do nosso projeto de lei de fomento a negócio de impacto social, que está rolando aí, e o link de consulta para quem quiser entrar no danielnemberg.com.br e nas nossas redes sociais. Bom, já falei demais, a minha ideia agora é apresentar aqui a nossa querida Júlia Albino, gerente de projetos na Agenda Pública, e eu só vou fazer uma rápida introdução, e depois a Júlia tem uns 10 minutos para falar um pouquinho sobre essa questão tão importante que é a inovação social em tempos de pandemia. Enfim, por meio, né, da inovação social, a sociedade cria essas novas soluções para resolver problemas socioambientais, né? Esse processo
pode ocorrer no interior dos governos, do terceiro setor, da iniciativa privada ou do chamado setor 2.5, né? 2,5, que agrega os negócios de impacto social. E a gente vai discutir um pouco que tipo de papel a inovação social pode cumprir em momentos de crise, né? Qual o papel do governo em relação à inovação social realizada pela sociedade civil? Como criar sinergia entre a inovação social realizada entre os diferentes atores, né? E, neste webinário, a gente vai conversar um pouco sobre a importância da inovação social nesse momento da crise sanitária e econômica decorrentes da pandemia. Júlia, conta para a gente um pouquinho o que você anda fazendo, né, na agenda pública e a palavra é tua para você falar aí sobre inovação social em tempos de pandemia. Um beijo grande, prazer estar com você, viu? É um prazer, Daniel. E eu ia fazer uma piadinha, só que fazendo live pelo Instagram, tem que avisar sua filha que você não é velho, não, tá? Bem por dentro de tudo. Não, eu entrei no TikTok, aí eu avisei isso no almoço. Minha filha e meu filho esconderam o rosto e falaram: pai, você no TikTok, você não sabe o que vai fazer lá, você tá louco. Eu falei, você vê como o mundo dá voltas? Ela falou, não, eu vou te ensinar como mexer com isso. Eu falei, ótimo. Né? Então, acho que era só esse adendo que eu queria falar para falar para ela que você está muito atual até, viu? Então, eu vou falar um pouco, Daniel, sobre agenda pública, né? E por que a agenda pública se conecta com o tema de inovação social. Então, a agenda pública é uma OCIP, ela trabalha com o propósito de melhorar os serviços públicos brasileiros, ela existe por causa disso, e existe já há mais de 10 anos, né? Então, como que a gente faz isso? Como que a agenda pública trabalha? A gente trabalha por meio de dois eixos de intervenções. Uhum. O primeiro eixo, ele visa a ampliação da capacidade de tanto servidores e serviços públicas quanto da sociedade civil para resolver problemas públicos. Então, vários tipos de intervenção, muitas intervenções que a gente fala intervenções pedagógicas. E o outro eixo, a gente trabalha com coordenação de atores e atoras dos diferentes setores, né? Então, a gente acredita que por meio desses dois eixos a gente consegue mobilizar a sociedade civil, o setor público, o setor privado para resolver problemas públicos. Então, e o que a gente vai, né? A gente tem alguns programas, então todos os nossos programas eles estão em um desses dois eixos, ou ampliar a capacidade ou coordenação de atores dos diferentes setores. Quando a gente vai para um território, né? A gente implanta projetos, a gente fala que a gente quer deixar esse território ou transformar esses territórios em deixar um legado para eles mesmos resolverem os problemas públicos, né? Então a gente quer ir lá fazer essa intervenção de curto, médio prazo e que eles tenham uma sustentabilidade nessa capacidade de resolver problemas e se coordenar. Então essa é a ideia. E aí eu chego no gancho, né, da inovação social. Então, a gente quer que esses territórios sejam capazes de encontrar soluções para problemas públicos, implantá-los, avaliá-los e escalá-los. Então, e escalar soluções que eu estou dizendo, né? Então, é um processo gigantesco, com certeza, mas isso é o que a agenda pública acredita, isso é o que a agenda pública tenta fazer nos territórios para conseguir transformar esses territórios em territórios capazes de inovar socialmente. Então, dá um exemplo, Júlia, que acho que é legal para as pessoas entenderem, né, disso, né, que a agenda pública faz. Acho que seria legal. Tá. Então, vou falar. A gente trabalha hoje, atualmente, em 7 municípios, né? Então, e a gente tem algumas atividades que estão em São Paulo também. Então, nesse eixo de ampliação da capacidade, tanto de setor público como sociedade civil, a gente atualmente está desenvolvendo o Open Master, que é uma formação
voltada para projetos, né? Então, a formação é inteira considerando desafios públicos e mão na massa, no sentido de como você resolve esse desafio. Então, essa é uma intervenção da agenda pública, considerando ampliação da capacidade para a resolução de problemas. Falando de coordenação, a agenda pública hoje tem um programa que chama Programa Territórios Sustentáveis, que é no Pará, né, na calha norte do Pará. A gente trabalha com um eixo gestão pública lá para ampliar as capacidades dos servidores e servidoras, principalmente. Então, dentre um dos resultados que a gente, até esse ano, a gente conseguiu avaliar é a melhora da qualidade do atendimento na saúde. Olha que boa coisa nesse momento, né? Então, a gente conseguiu avaliar em fevereiro a melhora no atendimento, depois de intervenções que a gente fez, pedagógicas, no sentido de levar ferramentas, ensinar e tentar mostrar como utilizá-las e deixar os servidores e servidoras trabalharem por conta própria, né? Então, a gente não trabalha por ninguém, a gente não chega lá com uma ferramentinha e dá para os servidores e servidoras e fala, ó, usa isso e não pensa no problema e não desenvolve uma lógica do problema para ser resolvida. É justamente o contrário, a gente não quer deixar ninguém dependente da gente, a gente quer ir lá e sair do território para que esses servidores, servidoras ou a sociedade civil do local seja capaz de debater problemas públicos e apresentar soluções e implantar. Então, é mais ou menos nessa linha, não sei, ficou claro, Daniel? Você acha que... Não, ficou. Aqui mais perto, você estava contando um pouquinho lá no Pará. Vocês têm algum trabalho aqui mais próximo, na região sudeste, não? Na região sudeste, a gente trabalha em Minas, né? A gente está hoje em Tapira, no município de Tapira, com um programa que chama Dinamismo Econômico. A gente também está, não é na região sudeste, mas a gente também está em Goiás, em Alto Horizonte, e tá me fugindo agora. Minas Gerais também, Patrocínio e Serra do Salitre, que é um programa voltado para transparência e governo aberto. Então, e aí a Mariana Sampaio vai ser uma inspiradora do nosso programa Open Master, que está acontecendo agora, com pessoas interessadas em formação para trabalhar com problemas públicos. Então, é o que a gente está fazendo agora, neste momento, começou no sábado. E, enfim, a Mariana Sampaio vai ser uma inspiradora do nosso programa. Muito legal. O Floriano Pêsaro, nosso querido amigo, irmão, ex-deputado federal, está aqui conosco falando que legal, que bacana. Ele faz um trabalho também muito legal lá no Sebrae, tem dado o maior apoio ao nosso mandato aqui na Câmara. Obrigado, Floriano. Mas gostei de conhecer um pouco mais a agenda pública. Agora tem outras assim, né, como a agenda pública. Eu acho que tem algumas instituições, algumas associações, organizações têm feito um trabalho parecido também. Isso está ampliando e aumentando muito, né, no Brasil. Não, a gente sabe de algumas, inclusive a gente trabalha em parceria com algumas que também fazem parte de conselhos que a gente faz parte, então tem bastante organização, o que é muito bom, né? Que trabalhando no sentido de transformar territórios em deixá-los, talvez, ampliar a capacidade de resolver problemas públicos. Acho que tem bastante organização nesse sentido. Tem muitos desafios, é claro, né? E aí eu ia entrar daqui a pouco em alguns desafios, mas acho que a gente pode ir conversando. Mas tem muitos desafios nisso, né? Muitos mesmo. Não é à toa que existem tantas organizações, porque trabalho tem. Não, eu ia te perguntar exatamente isso. Quais são os principais desafios para a inovação social no Brasil? Mas queria, antes de você responder, falar um pouquinho. Pelo que você falou, é mais com prefeituras vocês têm trabalhado, ou também com governos estaduais, ou também com terceiro setor, ou é mais prefeitura, Júlia? Atualmente, a gente trabalha mais com prefeitura, mas a gente também trabalha num consórcio no estado do Pará, Daniel, para melhorar a qualidade da educação. Na verdade, antes era o acesso, agora é a qualidade da educação do estado. Então... e a sociedade civil, ela, na verdade, ela praticamente é uma premissa da nossa atuação, né? Então, qualquer atuação que a gente faz, principalmente
no município, a gente considera a sociedade civil. Então, ela acaba entrando de alguma forma, apesar do foco não ser a sociedade civil em muitos dos projetos, né? Então, acho que a gente acaba trabalhando com vários níveis. Ó, a Patê está perguntando, tem trabalho aqui em Salvador? Salvador acho que ainda não tem, né? Não tem trabalho, mas a gente quer ter em todos os lugares. Muito bom. Então, conta para a gente os principais desafios, Júlio, para a inovação social no Brasil, Júlia. Olha, Daniel, eu acho que é uma coisa meio clichê, e eu acho que eu vou falar sempre quando falar de desafio, isso vai ser envolvido, e a gente já falou isso no começo também, que é pessoas, né? Desafios envolve capacidade das pessoas, no final das contas, né? Então, para um gargalo que eu encontro muito, que a gente encontra muito, é a baixa capacidade para implantação. Ter ideia é difícil. Agora, implantar as ideias é muito complexo. E a gente, brasileiros e brasileiras, né, a nossa educação, ela não foi orientada para a solução de problemas. Ela não foi uma educação, em sua grande maioria, diretiva, no sentido de exposição, e inclusive nas graduações, né, inclusive em níveis. Então, foi totalmente, pelo menos, né, esse é a nossa análise, totalmente diretiva no sentido de exposições e pouco desenvolvimento de solução de problemas. E isso é um gargalo grande na implantação, né? Porque quando você não sabe como resolver um problema, você tem uma ideia, mas ela provavelmente não vai sair do papel. Então, esse eu acho que é um desafio muito grande. Eu acho que a gente encontra isso em vários territórios, né? Então, e não só essa baixa capacidade, como a coordenação para a implementação, porque muitas vezes a gente depende de vários setores, várias organizações. O problema ele nunca é solucionável. Muito dificilmente a gente consegue um departamento vai solucionar esse problema. Isso é muito complexo. E a coordenação entre diferentes setores, diferentes departamentos, isso é muito complexo de ser feito. Então, é um outro gargalo. E, enfim, eu acho que tem uma questão de incentivo, aí a gente falando sobre governo, principalmente, né, considerando como a inovação surgindo de dentro do governo, eu acho que tem poucos me parece, enfim, existem poucos incentivos e relacionados à recompensa por inovar, né? Então, esse é um problema que a gente vê. É difícil a gente convencer pessoas de assumirem riscos por causa de uma série de fatores. Acho que você conhece bem esse problema. Então, eu acho que eu falei muito, mas são muitos desafios mesmo. Não, eu acho, Júlia, uma das questões que eu ia te colocar, um dos grandes desafios sempre depois é a continuidade, né? Porque inovar é muito legal também, como você falou, não é fácil você tirar uma ideia do papel, ainda mais na área pública, ainda mais inovar também na área pública, isso você falou, é muito complicado, porque em geral é muito burocrático, né? Para que as coisas fiquem sempre do mesmo jeito, então fazer uma coisa diferente. E depois dar continuidade. Acho que um dos grandes problemas no nosso país é que a gente tem uma pouca capacidade de fazer gestão, né, das coisas contínua. Muitas vezes a gente consegue, mas aí muda governo, aí vai tudo por água abaixo e assim por diante. Então, como pensar políticas públicas que você consiga inovar e depois consiga manter as melhorias e outras ainda adiante. Não é simples. Mas eu queria, inclusive, perguntar para você como é que os governos podem colaborar para fortalecer a agenda e o ecossistema de inovação social, né? Eu acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que o papel dos laboratórios, então, fomentar a inovação dentro do próprio governo, acho que é um excelente início, né? Eu acho que se não tiver dentro do próprio governo, é difícil de você transformar isso para fora também. Então,
a Prefeitura de São Paulo, acho que tem diversos outros exemplos de laboratórios sensacionais de inovação, né, que são desafiadores também, né? Você, como gestor do laboratório de inovação, acho que passou por alguns desafios, né? Inclusive sobre o investimento feito, o retorno, né? Às vezes é muito difícil você comunicar os resultados, mas os resultados são muitas vezes subjetivos e de longo prazo, então de construção de capacidade interna, que é muito desafiador. Então, eu acho que esse fomento dentro dos governos é muito importante. E eu tinha colocado aqui também, vou pegar o meu script, eu tinha colocado aqui também, que o papel, por exemplo, o projeto de lei, eu li o projeto de lei que você está apresentando com a sua equipe, eu acho que isso é muito importante. Me parece que ele é uma municipalização da estratégia nacional, né? Né? Não estou falando besteira. E é muito importante, então acho que faltava de fato essa tradução para o contexto municipal de leis, enfim, ao fomento da inovação. Acho que isso é um papel que o governo pode assumir, que você, por meio, né? Acho que um exemplo é o projeto de lei de vocês, que também estou lendo e participando da consulta, e acho que eu também não falei das compras públicas, né? Que talvez exista uma possibilidade de fomentar por meio de facilitação das compras públicas, enfim, por negócios sociais, mas acho que a gente pode falar um pouco para adiante sobre isso também. É verdade, mas foi muito bem citado. Obrigado, Júlia, você fazer aí o nosso merchan do nosso projeto de lei que está em consulta pública. A gente quer justamente isso, que as pessoas participem e possam dar suas contribuições para o projeto de lei de fomento a negócio de impacto social. Então, quem puder participar, por favor, entre no nosso site, danielnemberg.com.br, e coloque lá as suas observações, sugestões, né? Porque a gente quer que seja um projeto feito a várias mãos. A Lê aqui está perguntando, né, o que você pensa sobre a cooperação de políticas públicas com a sociedade civil? Você imagina alguma forma de governança compartilhada entre governos e sociedade civil? Nossa, que pergunta boa. Eu também achei muito boa. Muito boa. Eu não acredito que exista mais a possibilidade da gente falar em políticas públicas sem a participação da sociedade civil tanto na elaboração quanto na implantação, na avaliação. Eu não acredito que isso exista mais. Agora, nunca pensei em colocar num papel um modelo de governança. Eu não sei se estava pensando em alguma coisa sobre conselhos, enfim, né? Mas eu nunca pensei em colocar num papel, mas é muito interessante a ideia e com certeza precisaria ser explorada. É verdade. Uma pergunta que a gente tinha colocado aqui é como é que a inovação social pode auxiliar cidades e os governos a alcançarem os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né? Bom, a agenda pública, ela faz parte da estratégia dela, né, que é uma estratégia para divulgar e fomentar os objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil. Então, né, nem preciso falar que a gente é super atento ao tema. E considerando, eu acho que essa pergunta, ela remete ao que é inovação social, né? Então, a ideia da inovação social como uma transformação para resolver problemas públicos é basicamente o objetivo final dos ODS, né? Então, você transforma a sociedade e deixa, de alguma forma, consegue chegar numa capacidade boa de solução de problemas públicos por parte de toda a sociedade, então não só do setor público, mas do setor privado e da sociedade civil. Se você consegue, eu vou falar uma palavra que eu sei que
Daniel, você não é adepto por causa da linguagem simples, mas eu não consigo pensar numa boa tradução de mindset, mas se você tem mindset para resolução de problemas públicos e né, aumenta essa capacidade de solução de problemas, implantação de solução de problemas, acho que você já está consequentemente caminhando para os ODS, né? Para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que querem, no final das contas, transformar, levar o mundo para um caminho de prosperidade, né? E que eu acho que resolver problemas públicos também significa. É verdade. O Matheus está perguntando aqui se inovação social tem a ver com governo aberto. A gente, no nosso programa de governo aberto, né, a gente tem um programa de governo aberto na agenda pública e a gente tem um pilar participação social e inovação, né? Tem uma parte de inovação. E com certeza tem a ver com o governo aberto, né? Porque a participação social, se a sociedade civil é capaz de entender problemas públicos e agir sobre eles ou participar da solução deles, isso é o que o governo aberto tá querendo, né? É o que a nova ideia de governo aberto quer. Então, no nosso programa de governo aberto, que segue, na verdade, diretrizes de diversos programas de governo aberto, a gente acredita em inovação social como parte da participação cidadã. Muito bom. De que forma, Júlia, a inovação social contribui para gestar estratégias, né, de garantia de direitos em momentos de crise de que a gente está vivendo agora, que a gente está enfrentando? Qual a tua avaliação a respeito disso? Eu acho que, na verdade, as crises elas exacerbam, com certeza, né, ou perda de direitos, ou enfim, problemas sociais que levam as pessoas a perderem direitos. E se a gente, mais uma vez, se a gente tem uma sociedade capaz de resolver problemas públicos, que aí a transformação, que aí remete à inovação social, se a gente tem essa sociedade capaz de transformar e responder a problemas públicos nesse momento, né? Então, se a gente já tem esse ecossistema preparado para isso, é muito mais provável que a gente consiga resolver e ter soluções para a crise, né, soluções não solução para a crise de uma maneira geral, que é claro que a gente vai recortar soluções para cada setor, enfim, mas é assim que eu enxergo, né? Se a gente tem a sociedade preparada, a inovação social de alguma forma como base da sociedade já embutida, e eu acredito que a gente consegue de alguma forma responder mais rápido, testar estratégias para responder à crise. Então, eu acho que tem tudo a ver com inovação social, né? Se a gente consegue chegar a um patamar ótimo de resposta e de transformação de problemas públicos, a gente consegue responder mais rápido, com certeza, e com ideias melhores. Lógico. Qual que é o papel dos negócios sociais nos processos de inovação social nas cidades, a tua avaliação, Júlia? Eu vou falar aqui uma coisa que a gente tem eu tenho discutido muito com uma pessoa da minha equipe, que chama Amanda. Eu queria até, né, mandar um abraço para ela, que nos negócios sociais todo negócio deveria ser social, né, Daniel? Essa é a verdade. É verdade. Fala para mim, se todo negócio tem um impacto social, isso com certeza. Não sei se eu te desafio a falar o que não tem um impacto. É verdade, você tem toda razão. Não, concordo com você. Então, o que a gente quer seria tão bom se a gente pudesse não ter que nem falar de negócio social, mas infelizmente a gente teve que chegar nesse ponto, né, de transformar um negócio e criar todo um setor 2.5, enfim, né? Mas partindo para a sua pergunta, eu acho que os negócios sociais eles oferecem um formato muito interessante de olhar para a sustentabilidade financeira, né? Então isso gera uma capacidade talvez e uma possibilidade dado que você olha para uma sustentabilidade financeira, você conseguir
mais impacto ao longo prazo, né? Tem algumas ONGs que, considerando só o terceiro setor, a gente sabe de muitos problemas de captação de recurso, então isso minimiza a probabilidade de impacto de longo prazo, ou continuar gerando impacto. Então, uma vez que os negócios sociais eles tendem a ser um pouco mais sustentáveis, se olhar para esse incentivo de lucro, ele eu acho que tem um papel importante na inovação social, né? Se a gente fomenta esses negócios, acho que a gente consegue mais impacto e de mais longo prazo, né? Sustentável, no sentido de eu consigo gerar um negócio que gera bastante impacto social positivo, né? Então, acho que é muito interessante, inclusive, muito interessante que vocês estão olhando para isso, né, Daniel? Muito interessante vocês estão olhando para esse setor e tentando favorecer um ambiente de negócios para a geração de impactos positivos. Isso mesmo. E de que forma, Júlia, você acha que o poder público pode incentivar o desenvolvimento de negócios sociais? E aí a gente podia retomar aquilo que você estava falando um pouco também, até das compras públicas e outros, né? Projeto de lei, não, eu acho que o projeto de lei que você já vai apresentar, ou quando que vai Não, ser? em princípio, a consulta pública vai até sexta, a gente está analisando ainda de ver como fazer para dar mais uns dias, mas a gente quer apresentar agora, nos próximos dias, na Câmara, com a contribuição de todo mundo. Então, quem ainda não participou, participe rápido, porque a gente deve dar entrada agora em junho já no projeto de lei na Câmara, esse projeto que a gente está fazendo a várias mãos, né? Legal. Eu acho que todo mundo tem que participar mesmo. Acho que muitas pessoas, muitos dos meus amigos e amigas, eles me perguntam, mas como que eu posso participar das políticas públicas no geral, né? Acho que aí está uma oportunidade. Às vezes é complexo, né? Quando você não conhece alguma coisa, é muito difícil você realmente participar, mas vale muito a pena você participar de um projeto, da criação de um projeto de lei e ter a oportunidade de interagir, que nem o Daniel está oferecendo. Então, acho que é muito legal quem puder participar. E aí, eu acho que o projeto de lei para fomentar a inovação social é uma das respostas da sua pergunta. E aí, eu acho que a parte das compras públicas também pode ser um interessante para considerando negócios sociais, né? Então favorecer de alguma forma, pelo menos para a estruturação inicial do ambiente de negócio, né? Fazer esses negócios se fortalecerem. E bom, acho que eu tinha pensado, a gente falou, né, da municipalização, que é o que vocês já estão fazendo, vocês já estão olhando para isso. E, enfim, acho que é isso. Acho que eu respondi, certo? Sim, senhor. Deixa eu falar uma coisa. Eu queria falar, aliás, a gente tem nas nossas redes sociais, eu tenho gravado, um pouco o papel do vereador, né? Tem vários papéis. Tem o papel de fiscalizar, tem o papel de debater, mas um dos papéis que eu acho muito interessante é esse, com a participação da sociedade civil, a gente poder apresentar projeto de lei. É isso que a gente está fazendo. Então, para quem puder participar e tiver interesse, a consulta pública é justamente para isso, é para a gente pensar junto. E estamos lá na rede social. Quem quiser ter contribuições, vai lá no nosso danielnemberg.com.br e nos ajuda a pensar um pouco mais esse fomento a negócio de impacto social, que eu acho que para nós é muito importante, para a cidade também, né? Então, essa é a ideia, a gente pensar junto, e é um dos papéis aí que eu quero muito que os vereadores, eu acredito muito o trabalho, como eu falei, coletivo, e que seja um trabalho a muitas mãos, né? Essa coisa, não, a gente vota no político, ele vai lá e resolve a coisa, eu não acredito nisso, não. Votar no político e cobrar o político, manter contato com ele e fazer com que as coisas, eles sejam meio para que esses projetos possam virar lei e, com isso, ajudar muita gente, né? Tem uma pergunta aqui da parte muito interessante, perguntando: o seu trabalho mudou com a pandemia? Está conseguindo fazer o seu trabalho desse jeito ou está fazendo totalmente diferente?
Gente, meu trabalho, nosso trabalho na agenda pública mudou completamente, né? E a gente passou por um processo de adaptação das atividades que eram basicamente presenciais, muito poucas atividades virtuais, para transformar todas as atividades presenciais. E a gente teve que passar, que entender primeiro por que as pessoas tinham, de certa forma, não queriam participar das atividades virtuais, e a gente fez um levantamento gigantesco para tentar interessar cada um dos pontos que as pessoas levantaram, que são participantes dos nossos projetos, para chegar num formato de atividades, né, para cada uma das nossas atividades adequado para que as pessoas participassem. Então, agora que a gente conseguiu chegar nesse formato, onde as pessoas se sentem à vontade para participar de atividades virtuais, mas a gente ainda tem alguns problemas em relação à conexão, enfim, em algumas áreas do Brasil que a gente trabalha, porque realmente a infraestrutura ela não permite longos tempos de trabalho virtuais, né? Então, a gente teve que se adequar bastante. Foi um tempo que a gente trabalhou bastante para adequar e garantir que a gente continuasse no território, mesmo não podendo ir a território. Muito bom, é bom saber como cada um está se adaptando à situação, mas de forma cada um ficar no seu canto, isolado ainda, a gente vai sair dessa, mas por enquanto temos que ficar cada um aqui e cuidarmos uns dos outros, né, Júlia? Isso é muito importante, né? Bom, o papo está muito agradável, a gente já está indo mais para o final do nosso papo e passa muito rápido, né? Ainda uma conversa muito boa, a Júlia contando coisas tão interessantes. Queria só lembrar para quem ainda não conhece, a gente toda segunda-feira tem um webinar às 18 horas. Hoje a nossa convidada é a Júlia Albino. Na segunda que vem já está marcado, segunda, dia 1º, às 18 horas, a gente vai ter a Sofia Picarelli para falar sobre também inovação e cidades sustentáveis, que é um tema importantíssimo. Aliás, pergunta que o Danilo está fazendo aqui, o desenvolvimento sustentável vai ser uma premissa obrigatória para as futuras gestões e para os próximos anos? O que você acha? Eu acredito que já estava chegando nesse ponto. Agora, a gente tinha muita demanda de municípios para a gente tentar fazer um planejamento considerando já os ODS, né? Então, a gente já recebia muito, agora eu acho que não tem mais, não tem mais escapatória. A gente está chegando para o final, eu queria só fazer, a gente está chegando no final, eu queria só falar sobre a importância de realmente a gente acompanhar nossos vereadores. E aí, falar parabéns para o Daniel, porque eu acompanhei algumas coisas do Daniel quando ele era secretário, ele ia atrás dos pedidos de e-mail que chegava para ele e falando sobre alguma coisa, e ele pedia, olha, dá uma atenção para esse e-mail aqui que está... E eu sei que são pessoas que votaram nele e ele quer, de alguma forma, respondê-las, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente tem mesmo que fazer isso. E o Daniel é um exemplo de vereador no sentido de responder aos seus... Eu acompanhei isso, então eu sei, eu fui investigar coisas para responder, né, para ajudar as pessoas a terem suas respostas. Então, acho que isso é o que eu queria falar sobre a importância, e que você responde muito bem a essa conexão com seus eleitores, Daniel. E independente, Júlia, se votaram ou não em mim, eu acho que uma responsabilidade de qualquer homem ou mulher pública, seja no executivo, seja no legislativo, é dar retorno para as pessoas, né? Afinal, a gente está numa missão pública em que a gente representa as pessoas, né? Seja lá na prefeitura, seja agora na Câmara, e eu sou muito, muito zeloso disso, eu acho que, até sou chato algumas vezes, eu acho que a gente tem que dar retorno e retorno rápido, porque é um cidadão e não importa, ele votou, não votou em mim, eu acho que assim, a gente tem obrigação de o tempo todo informar as pessoas de forma transparente, com linguagem simples, né, mais rápido possível do que a gente está fazendo, e envolver as pessoas. Não pode ser só uma coisa da cabeça do
vereador ou né, do secretário. A gente precisa o tempo todo estar ouvindo as pessoas, levando isso em consideração, revendo políticas públicas em função disso. Então, eu acredito muito nisso e eu encho o saco, literalmente, de todo mundo para dar retorno. O Fernando Batistuso, que é o nosso chefe de gabinete, trabalha comigo há muitos anos, ele fala, ele já criou lá uma gag lá, que é me dá retorno, e mostra eu o tempo todo falando isso. Você sabe disso porque eu ficava em cima também, né? Conhece bem. Exatamente. Eu acho que é legal de você falar isso e eu querendo, na verdade, só falar para as pessoas, olhem para as pessoas que vocês votaram e acompanhem o que elas estão fazendo e peçam, né, retorno sobre as coisas. Bom. Muito bom. Bom, eu queria as tuas considerações finais, antes de já dizer que apareceu até uma nova entrevista que eu vou dar hoje às 9h30 da noite para o Fernando Mauro, no Sky, canal 28, em Embratel, canal 3, Vivo TV, canal 239, YouTube, TV Guarulhos. Vai aparecendo entrevistas e a gente vai fazendo. Hoje, às 9h30, eu vou ser entrevistado pelo Fernando Mauro, que é da TV Comunitária. Já fui algumas vezes lá, hoje estarei de novo. Queria as tuas considerações finais, Júlia, para a gente encerrar esse papo ótimo que a gente teve hoje, segunda-feira, friazinha aqui em São Paulo, mas muito bom e muito instrutivo. Obrigada por chamar, né, abrir esse espaço para agenda pública. Acho que é muito interessante, acho que é muito legal debater e transformar, né, chegar numa sociedade onde a gente consiga de fato ter capacidade de resolver problemas públicos e não só o setor público, né, mas todas as pessoas, todos os setores, enfim. E eu acho que o projeto de lei, mais uma vez, é muito importante todo mundo dar uma olhada. E eu acho que é isso, Daniel. Foi muito bacana mesmo. Se eu puder contribuir de alguma outra forma, agenda também, a gente está à disposição para contribuir com outros projetos e o que puder, tá bom? Ótimo, Júlia. Boa sorte nos projetos, vamos manter contato, dizer que eu acredito muito que a gente possa continuar trabalhando dessa forma e principalmente para reduzir, né, as nossas desigualdades sociais. A gente precisa cada vez ter melhores soluções para as nossas cidades, ainda mais nesse momento, ainda mais, né? Vou convidar vocês também. Quarta-feira a gente tem uma live com o André Roncaglia, um economista, para falar sobre economia no pós-Covid. Essa quarta, 18h30, por vários canais, né? A gente vai estar aqui, acho que é Instagram também, acho que no Facebook, vamos estar no Facebook. E na quinta, o Dr. Sérgio Zimmermann, do Hospital Albert Einstein, às 20 horas, um pouquinho mais tarde, o que ainda falta saber sobre a pandemia. Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre a pandemia, acho que todo mundo tem bastante também. E quem ainda não entrou para nos discutir a nossa consulta pública do projeto de lei, entrem, vai ser muito bom. E quem quiser ter esse papo completo com a Júlia, que foi muito legal hoje, mandar para o nosso site pedindo, né? A gente encaminha danielnenberg.com.br ou para um WhatsApp para o nosso gabinete virtual 98405-5460, repetindo 98405-5460. E quem não tiver cansado de mim, hoje 9h30 da noite, entrevista, teremos mais uma entrevista até às 10h30 da noite. Enorme prazer com você, Júlia, estar de novo. Ótima profissional, espero que dê muito certo esse projeto que você está. Estamos juntos, vai dando notícias, tá? Você também, Daniel. Um abraço. Tchau, gente. Um beijo e um abraço para você e para todo mundo, gente. Até a próxima. Obrigado por estarem conosco hoje aqui. Beijão para todo mundo. Tchau.